Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos agora, como família do Exército de São Miguel, para mais uma semana que prepara nossa conversão, nossa libertação, uma semana de graças e bênçãos do nosso Exército de São Miguel. Hoje a gente vai contar a história de uma mulher que transformou a vida dela e transformou a vida do esposo e tem transformado muitas outras vidas com seu testemunho. E a gente começa dizendo essa frase dela: não sabemos todo o bem que fazemos quando fazemos o bem. Forte, né? Não sabemos todo o bem que fazemos quando fazemos o bem. Antes de começar, dá um pause, escreve essa frase aqui no chat, anota para você não esquecer mais. Não sabemos todo o bem que fazemos quando fazemos o bem. Prepara o coração, nós vamos contar o que aconteceu com a vida dessa mulher, o que aconteceu com a família dela e por que ela disse uma frase tão bonita como essa. Calma, que a gente vai já contar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai lá no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje a gente vai falar de mudança de vida, de pessoas que têm medo e não têm medo, de pessoas que se transformam, de pessoas como você e como eu, que precisam de uma graça, mas às vezes não conseguem essa graça, que às vezes pedem e esperam, que às vezes têm medo, um medo de se aproximar de Jesus, um medo de mudar a sua vida. Eu começo falando da história de uma mulher do Evangelho. Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 43. A gente está falando daquela mulher com fluxo de sangue, que algumas traduções chamam de hemorroíça. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava. Há 12 anos aquela mulher sofria com isso. E para quem conhece a Sagrada Escritura, talvez você não saiba, mas uma mulher que tinha uma enfermidade dessas, de acordo com o livro do Levítico, não poderia ter contato com as outras pessoas. Era uma mulher afastada. E essa mulher está procurando a sua cura. Ela vai ao encontro de Jesus. E ela vai ao encontro de Jesus não como Jairo. Jairo, que está logo antes nessa narrativa, nos versículos anteriores, é o chefe da sinagoga que chega diante de Jesus e fala de frente para ele que a filha dele está doente. Só que essa mulher, ela tem medo. Ela tem medo e ela precisa chegar no meio da multidão, meio que escondida. Primeiro, porque ela estava, claro, muito enferma. Depois, porque ela tinha medo de que aquela doença acabasse por afastá-la das outras pessoas. Mais ainda, porque se descobrissem que ela estava lá. Mas muito mais, ela tinha medo de um encontro pessoal. Ela queria a cura dela. Mas a cura dela talvez não fosse o que ela mais precisasse. Com certeza não era. Ela precisava de uma cura do coração. E ela chega por trás e toca na veste de Jesus. E Jesus, quem me tocou? E São Pedro fala, Senhor, pelo amor de Deus. Não sei se ele falou pelo amor de Deus, mas ele falou, Senhor, toda a multidão está te apertando. E Jesus sabia que aquela mulher havia tocado porque uma força havia saído dele. Naquela hora a mulher tinha recebido a graça porque ela sentiu que havia sido curada e já estava se afastando. Ela recebeu a graça de um encontro com Jesus, mas essa graça não ficou firme. Não levou ela a uma graça transformadora de intimidade com Jesus. Foi um encontro que ela recebeu a sua graça e seguiu o seu caminho. Quantos são os que a gente conhece que vão pedir uma graça a Jesus, vão pedir uma graça por intercessão de Nossa Senhora, recebem a sua graça e se afastam? O problema é de Jesus? Claro que não. O problema é das pessoas que acabam não entendendo que Jesus quer mais. Jesus não quer um encontro só,
um encontro com um toque de amor que transforma e dá aquele momento e depois passa. Jesus quer uma transformação de vida. Esse encontro com essa hemorroíça foi um encontro que transformou a vida dela para sempre. Porque Jesus depois diz no Evangelho, ele foi atrás dela. Olha o que diz no versículo 45. Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro, os que estavam com ele, disseram, mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus disse, alguém me tocou, porque uma força saiu de mim. E aí? Olha o que aconteceu no versículo 47. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo, e prostrou-se aos seus pés, e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficaria curada. Jesus entendeu que aquela mulher precisava mais, precisava de intimidade, porque ela estava com medo. Ela estava com medo de se entregar completamente a Jesus, mas era Jesus que precisava não somente da graça. A graça foi a forma como Jesus a chamou, mas depois Jesus queria era o coração dela. Olha as palavras que o Salvador disse para ela, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz, porque você encontrou com teu Salvador. Minha filha, olha as palavras de Jesus, palavras afetuosas, palavras de acolhida para quem tinha medo de mudar de vida e achava que a mudança de vida ia ser muito ruim, ia prejudicar. Claro que não. A mudança de vida foi uma mudança de vida para o bem. E aquela mulher, a hemorroíça, foi transformada porque ela aceitou voltar e se encontrar com o seu Salvador, que não tinha somente curado o seu corpo, mas queria era, lá embaixo, curar o seu coração. Muitas pessoas têm pedido graças do meio do nosso Exército de São Miguel. Talvez você que esteja vendo esse vídeo não conheça o que é o Exército de São Miguel. É um movimento de oração que nós fomos inspirados a levantar, primeiro nossas madres fundadoras e depois cada um de nós que participamos desse lindo movimento, começamos a clamar a Deus a presença por meio de São Miguel, da Santíssima Virgem Maria, a presença dele, a ação dele, e Deus tem feito grandes coisas. Eu queria contar a história de uma pessoa que mandou para a gente não pode contar todas as histórias. Eu queria contar a história de uma pessoa que reza e conta o que aconteceu, como ela foi transformada pela graça de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Ela diz, boa noite, irmãos. Quero contar que há tempos venho rezando pela conversão da minha família e do meu irmão. Tenho feito jejum e rezado o rosário todos os dias. Noite passada, antes de dormir, eu pensei assim, amanhã eu vou dedicar o meu dia de orações pela conversão do meu irmão e vou fazer o jejum de sexta-feira. Olha aí, oração com jejum é graça que vem. Durante a noite sonhei que estava caminhando e vi um emaranhado de teias de aranha com muitas aranhas. Eu já tive esse sonho outras vezes, quando estava em batalha, mas dessa vez a teia era grande, fechada e com muitas aranhas. Eu olhei e pensei, quero ficar bem longe dessa teia. Sem perceber, caí no meio dela e todas as dezenas de aranhas vieram para cima de mim. Não tinha como sair dali e a única coisa que fiz foi gritar bem alto, Pai, Pai! Porque só ele poderia me ajudar. Depois disso, acordei e fui rezar o rosário. Meu irmão já serviu a Deus, foi do Ministério de Música, mas depois de uma grande perda, que foi a morte do primeiro filho deles devido a um erro médico, no momento do parto, ele se afastou de Deus. Rezo por ele, pois eu temo pela sua alma. Hoje ofereci minha penitência e minhas orações em reparação ao Sagrado Coração de Jesus pelos pecados cometidos por ele e pedi a Deus se eu posso oferecer as minhas orações como resgate, já que ele está sob a custódia de Satanás, preso nas teias do inimigo. Eu pensei, existe uma sementinha plantada dentro dele e essa sementinha vai germinar, porque uma semente de Deus não morre jamais. Você sabe, você mãe que reza pelo seu filho, você que reza pela conversão de alguém, a sua palavra é uma semente que ela vai germinar. Ainda que essa semente demore para germinar, a semente vai germinar sim. Porque Deus sempre atende a oração que é feita pedindo a conversão de alguém. Então, a sua semente vai sim germinar.
Olha a nossa irmã de fé, já proclamando a fé dela. A live de hoje veio comprovar isso no meu coração, foi uma resposta de Deus. O testemunho que a irmã Maria Raquel compartilhou da madre, a gente contou na nossa live de sexta-feira passada agora, de anteontem, um testemunho fantástico de uma mulher, mãe de 8 filhos, que depois de ficar, os seus filhos se emanciparem, começou a fazer caridade, e entendeu a graça de Deus que queria que ela fosse religiosa. Ela falou com o bispo da diocese, depois ela foi cuidar dos presos, começou a cuidar de um, de outro, visitando a prisão, e ela entendeu que Deus pedia que ela morasse na prisão, compartilhando a vida dos presos. Ela morou lá 32 anos. A história da Madre Antônia Brenner é fantástica. Se você não conhece, volta lá na live de sexta-feira agora, que a gente contou essa história fantástica, que muda a nossa compreensão da realidade das coisas. Foi muito, muito forte mesmo, não é? Sexta-feira, dia 21 de janeiro. Depois você vê nossa live do texto do combate. Ela continua. O irmão Luiz Maria falou da sementinha de Deus que nunca morre, e tudo veio ao encontro daquilo que eu conversei com Deus hoje. Sou grato ao Instituto Hesed por mudar a minha vida espiritual. Hoje eu sou outra pessoa. E a mudança veio de dentro, porque eu estou cheia do Espírito Santo. Guerreiros, não desistam de rezar pelo que acreditam. Quanto mais árdua a batalha, maior a graça. Rezemos uns pelos outros. Reguemos diariamente a sementinha que Deus plantou dentro de cada um, e reguemos as sementes daqueles que não podem cuidar de si mesmos nesse momento. Tem dias que são mais difíceis mesmo, que bate um desânimo, até uma prostração. Mas graças aos abençoados trabalhos diários do Instituto Hesed, através dos irmãos e das irmãs, eu consigo me levantar e seguir adiante, porque sinto que não estou sozinha, faço parte de um grande e poderoso exército. Que Deus abençoe grandemente vocês, que esse ministério alcance mais, muitos milhões de almas, porque as almas que confiam em Ti, Senhor, serão recompensadas por Ti. Amém, irmãos. Essa história é uma história que ainda não teve um final. Por que o Senhor contou esse testemunho, irmão? De alguém que rezou, confiou, ofereceu, mas ainda não contou a graça recebida. Um testemunho não tem que ser um testemunho de uma graça recebida? Não. O testemunho pode ser o testemunho de uma luta feita. A luta dessa nossa irmã para a conversão do seu irmão, o oferecimento que ela está fazendo das suas orações, do seu jejum, não vai ficar sem ser escutado. Com certeza não vai ficar. E eu contei aqui para saber que em nosso meio, no meio do exército de São Miguel, Deus levanta pessoas decididas que vão caminhando até o fim. Pessoas decididas que não param. Pessoas que escolheram a Deus, e essa escolha de Deus muda a vida de cada uma delas. Queria contar agora para vocês a história da personagem que falou aquela frase que eu disse lá atrás. Vou ler mais uma vez a frase para que você tome posse. Não sabemos todo o bem que fazemos quando fazemos o bem. O nome da mulher que escreveu isso é Elisabeth Lesieux. Ela é uma francesa que viveu no século passado, uma mulher de princípios. Ela cresceu numa família católica lá da França e ela acabou casando com um médico que também era católico, o Dr. Lesieux, mas que logo que ela foi se casando, no momento do noivado, do casamento, ela percebeu que aquele médico católico tinha passado a ser ateu. Uma notícia que tristemente é comum nos dias de hoje, quando a gente fala de pessoas da área médica, sobretudo os médicos, não é? A fé parece ter sido roubada de muitos corações dos médicos que acabam ficando tão seguros da sua ciência médica que se afasta. Isso aconteceu com o esposo da Elizabeth. E ela começou a rezar por ele, começou a clamar a Deus e nunca abandonou as suas práticas religiosas. Eles tiveram um casamento religioso e aí ele começou a forçá-la e tentar com que ela abandonasse a sua fé católica para viver a sua fé, para viver a sua crença ateia. Nem fé, nem crença, irmã Manuel Maria. Para viver o seu ateísmo.
Ele queria que ela abandonasse tudo para seguir os passos dele. Mas ela perseverou em oração, ela até tentou falar com ele, mas ele estava irredutível. E ela escolheu rezar. Ela não abandonou a sua fé, porque ela dizia que a sua fé era o maior dos seus tesouros, mas ela entendeu que o seu esposo não poderia ser convertido pelas suas palavras. E ele, embora desse livros para ela ler, falasse com ela sobre o ateísmo, sobre aquilo que ele proclamava que Deus não existia, ela escutava, mas se mantinha firme na fé que ela recebeu. E ela começou a rezar, e insistir, e rezar, e ela nunca deixou a oração, junto com sacrifícios, junto com obras de caridade. Os 3 pilares da Quaresma, ela fazia oração, jejum e caridade. Ela vivia na sua vida, não somente na Quaresma, mas ao longo da sua vida. As graças pareciam que nunca iam vir, mas essa mulher de fé não perdeu a esperança. Ela foi tomada por um câncer, viveu muito fraca, acabou não podendo fazer mais caridades como ela fazia, ficou presa ao leito por alguns anos, ainda presa lá, quando no final da década de 1910 ela acaba partindo da sua vida, partindo desta vida aqui na Terra para a vida eterna lá no céu. E o que aconteceu? Essa mulher que rezou tantos anos pela conversão de seu esposo, a ponto dela dizer que ela entendeu que a sua missão, a missão da sua vida era rezar pela conversão do seu esposo. Uma guerreira aqui de Fortaleza, do nosso exército de São Miguel, como a Elizabeth, ela não tem filhos. Como a Elizabeth, ela reza. Uma vez ela me disse, há muitos anos atrás, nem sei se ela lembra, ela me disse assim: irmão, eu entendi que a minha missão é rezar pela conversão do meu esposo, como a Elizabeth. Depois que o seu esposo foi ajeitar as coisas que ela tinha deixado, encontrou um bilhetinho dela para ele. E nesse bilhete ela fazia uma profecia. Fazia uma profecia de que ele não somente se tornaria católico, mas se tornaria sacerdote. Ele achou aquilo um maior disparate e, para não ser forçado a acreditar naquilo, ele simplesmente quis esquecer. E um dos seus trabalhos foi ir até Lourdes para poder, como médico ateu, dizer que os milagres que se aconteciam lá, se você já ouviu falar, Lourdes, o Santuário de Lourdes, na França, é um dos lugares onde mais milagres de transformações e curas físicas acontecem ainda hoje. Desde 1858, quando ela apareceu, até agora, milagres atrás de milagres. Ele foi lá para poder desmascarar todos aqueles milagres. Mas quando ele entra na gruta de Nossa Senhora, ele tem uma conversão verdadeira, uma conversão sincera, que fez a sua vida ser diferente. Aí ele foi ler o diário da sua esposa. E ao ler o diário, ele viu que aquela mulher havia rezado tanto por ele, que aquela mulher era uma mulher santa. Era uma mulher que tinha transformado a sua vida com a graça de Deus. Ele não foi a mesma pessoa a partir de então. A sua vida transformou-se. Ele, de fato, acabou entrando no convento, se tornou frade dominicano, depois foi ordenado sacerdote e fez da sua vida um canto de glória a Deus para narrar o que a sua esposa tinha alcançado para ele por meio da oração. A oração que nunca é ouvida é aquela que nunca é feita. E Jesus prometeu, ele prometeu, que uma oração pedindo pela conversão de alguém é uma oração que nunca vai ficar sem ser ouvida. Você pede há muito tempo pela conversão de alguém, talvez seja você mesmo, talvez seja outra pessoa. Então escuta as frases que essa mulher deixou escrita. Eu vou ler só algumas delas para que você vá tomando posse. A frase dela mais conhecida é: uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. Uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. E eu queria que essa frase ficasse escrita não somente no chat agora, mas ficasse escrita no seu coração, porque você escolheu ser uma pessoa de Deus. Você escolheu ser um guerreiro, guerreira.
e você luta a cada dia na fidelidade das orações. Você reza o seu rosário, a sua novena de Pompeia, você reza o seu texto do combate, faz adoração, você busca fazer caridade, você participa da Santa Missa na sua cidade todos os domingos, você faz as suas orações, você escolheu que não ia ter nenhum dia da sua vida sem Jesus, nenhum dia da sua vida sem adorar a Ele, nenhum dia da sua vida sem ser alguém melhor, de transbordar em caridade, pois você está se elevando. E a sua alma, que se eleva, que se torna uma pessoa melhor, eleva o mundo. Olha essa última frase, e com essa outra frase eu queria que você guardasse nesse vídeo. Não chores ao perderes o sol. As lágrimas te impedirão de ver as estrelas. Quantas perdas, não é? Que a gente tem. Não chores ao perderes o sol. As lágrimas te impedirão de ver as estrelas. Para a gente não chorar se a gente perde o sol, se a gente perde alguma coisa que parecia o sol da nossa vida. Um esposo, um filho, um emprego. Se a gente perde a visão, se a gente perde o movimento e tem que ficar numa cama. Se a gente perde alguma coisa que para nós era muito importante. Olha agora. Olha para o céu e contempla as estrelas. Você que se tornou uma alma melhor, agora transforma o mundo inteiro. Aquele sol que parecia o único sol da sua vida, não te deixava ver as muitas pessoas que dependem do teu sorriso, que dependem desse sorriso tão importante, que às vezes está tão difícil de ver. Esse sorriso que agora parece que está voltando, não é? Esse sorriso que faz você contemplar que você pode ser a luz de muitos corações, se você entender que você buscando a Deus e rezando transforma o mundo. Não deixa uma perda dizer que você vai ser infeliz para o resto dos seus dias. Não deixa algum fracasso dizer que você não vai conseguir vencer. Jesus te quer diferente. A vitória de Elizabeth aconteceu na vida do seu esposo. A vitória da nossa guerreira do exército de São Miguel vai acontecer na transformação do seu irmão. A sua e a minha vitória já estão acontecendo. Olha para o céu agora e vê a quantidade de estrelas. Deixa Deus te mostrar quantas pessoas que têm sido melhores por causa do seu sim, por causa da sua oração, por causa do fato de você compartilhar os vídeos e anunciar que Deus é bom, por causa de você se transformar em uma pessoa melhor. Você se transforma numa pessoa melhor e o mundo inteiro se transforma por causa do seu sim. Então hoje, deixa essa história transformar você. Deixa essa história fazer de você uma pessoa nova. Reza comigo agora. Reza comigo, pedindo a Deus a graça de ser alguém que confia nele. Uma alma que se eleva, eleva o mundo. Eu te entrego, Senhor Jesus, cada um destes meus guerreiros e guerreiras, meus irmãos e irmãs fiéis, e peço para eles o dia de hoje transformador. Que esse dia não seja mais o mesmo e que essa graça da conversão, de um encontro contigo, mude a vida deles, mude a vida de cada um. Eu te entrego, Senhor, cada guerreiro e guerreira, para que eles tenham a força de olhar para as estrelas e ver o quanto bem eles fazem por serem todos teus. Amém. É uma alegria para mim saber que você faz parte desse exército de São Miguel. É uma alegria para mim saber que você não é mais o mesmo desde que começou a fazer parte dessa família, de que você se transformou em alguém melhor. Não sabemos o bem que fazemos quando fazemos o bem. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está sem esperança. Alguém que reza há muito tempo por alguma coisa e não conseguiu alcançar a graça ainda. Alguém que clama a cada dia pela conversão de outra pessoa e às vezes parece desanimado. Que esse vídeo de hoje erga essa pessoa. Vai passar essa situação difícil e essa pessoa vai mudar. Essa pessoa vai se transformar porque você escolheu ser alguém melhor. Você escolheu rezar por ele, por ela
e essa pessoa vai se transformar com a graça de Deus. Não deixe essa perda dizer que você não tem mais jeito. Não deixe as pessoas dizerem que você não tem mais jeito. Não deixe as pessoas dizerem que você é um fracassado, que você é ruim, que você não presta. Só porque alguma coisa aconteceu, só porque alguma coisa foi pesada na sua vida, foi tirada da sua vida. Não. Não chores ao perderes o sol, aquilo que parecia ser o sol. As lágrimas te impedirão de ver as estrelas. Todo o bem que você faz e é capaz de fazer ainda mais. Curte logo esse vídeo, coloca logo o seu joinha, que esse vídeo é levado a muitas pessoas. Se inscreva no nosso canal, não deixe de fazer isso. Faça parte dessa família do Exército de São Miguel. A gente tem encontro marcado todos os dias, ao meio-dia, no nosso Santo Rosário, fazendo a novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, novena milagrosa, que alcança conversões. E à noite, na nossa live do Terço do Combate, quando nós juntos clamamos o poder de Deus, adoramos a Jesus presente no Santíssimo Sacramento, porque esse exército é um exército de adoradores. #nenhum dia sem Jesus. Amém? Eu te desejo um santo dia, te desejo uma graça especial no dia de hoje, de poder contemplar as estrelas e ver o quanto de bem que você faz, guerreiro e guerreira, fiel do nosso exército de São Miguel. Deus abençoe.